Mais um Papo Astral acontecendo agora, nesse dia maravilhoso, nesse dia incrível. Vocês aí que querem conhecer um empresário, desde os 15 anos que ele trabalha com esse lado empreendedor, sabe? Hoje a gente vai fazer uma pegada de astrologia, contando um pouco, por exemplo, para você que está nos escutando agora, às vezes você quer saber se seu mapa, se você tem esse lado empreendedor, esse lado de ganhar dinheiro, vocês vão conhecer esse amigo, esse irmão meu, chamado Davi Marim. Valeu o nome certo. Seja bem-vindo, irmão. Muito feliz de você estar aqui, sabe, nesse Papo Astral, esse programa que nasceu tem pouco tempo e assim, tô acreditando demais. Hoje, inclusive, tá fazendo uma grande falta minha parceira que tava comigo desde o início, Daia de Paula. Daia, um beijo imenso no seu coração. Saiba que esse Papo Astral é nosso, viu? Seja bem-vindo, irmão. Legal, irmãozinho. Obrigado pelo convite, né? Até de uma viagem recente que eu cheguei, da quarta, né? Que eu faço... Exato, e você tava onde? Conta pra gente aí, pra galera que escolhe. Em Bari. Na Itália. Na Itália, é. Eita. E aí é o que você falou, sou empresário desde os 15 anos, né? Tenho uma holding que chama DIM Participações. Meu propósito é investir em sonho, em pessoas. Tenho algumas empresas de tecnologia, mercado financeiro, um escritório junto com o Banco Safra e uma empresa de consultoria. E é uma honra, e obrigado pelo convite no início do seu programa, desse sucesso que é, de poder vir dividir com você a minha experiência e você, além de um irmão, é um astrólogo maravilhoso. Que legal. E hoje a gente vai falar, irmãozinho, exatamente sobre esse propósito de você fazer pessoas, ajudar pessoas, transformar pessoas e também nesse mercado financeiro. Será que isso já estava escrito desde o seu mapa de nascimento? Será que quando você era um bebezinho, uma criancinha, isso já estava escrito nas estrelas? Você acha? O que você acha? Quando eu fiz o primeiro mapa de nascimento, tava lá o meu sol na casa 2, você falava do meu Dharma, esse sonho eu já tinha desde adolescente, né? Quando eu comecei a empreender para aprender. E aí, quando eu te conheci há 5 anos atrás em Brasília, né? Cara, você lembra quando você fez o mapa lá em Brasília? Conta a história pro pessoal, a primeira vez que você fez o mapa, que é um som que tem lá no seu mapa, que até hoje você fala que você tava lá, aquele barulhinho lá, aquele ruído. A lua tinha 3 meses. Cara, a lua que tinha incrível. 3 meses, não existia sol não na existia... sua casa, nada. Lá em Brasília, né, cara? Isso, cara. Que maravilhoso. E eu falo que me orienta muito nos meus negócios, na vida pessoal e em tudo, né? O suporte da astrologia em cima de tudo que a gente quer expandir, o propósito e aí os astros, né? E para cada ano muda, para cada local. Exato. Né? Indiferente do local, né? Exato. Às vezes é o que eu falo. Às vezes eu pergunto, pô, não tenho condições de, como a gente vai mostrar aqui... Já, a galera vai saber. Em 2022, Bari na Itália, mas assim, não necessariamente você precisa... O certo é você ir para um lugar determinado, mas às vezes as pessoas não têm não só condição financeira, mas às vezes não tem tempo, não tem férias, e às vezes você vai de um dia para o outro e muda uma região, às vezes acontece, né, numa imersão, uma menina lá, uma semana antes falou, não, você vai passar no Rio de Janeiro, onde você estava no Rio de Janeiro. E já muda toda a vibe da pessoa, faça né? O mapa astral, faça porque você tem um norte. Exato. Na verdade, e esse é o maior propósito da astrologia, é trazer essa luz desse caminho que a gente deve seguir. Só que a gente trilha esse caminho com mais clareza, com mais consciência. E a consciência a gente vai, né, ampliando ano após ano. Mas, cara, muito feliz. Agora é o seguinte, diretor... Coloca aqui o mapa de nascimento dele, que agora eu quero fazer algumas perguntas para você, sabe? Pra gente ver como é que tá escrito. E um ponto importante, que a astrologia é milenar, né? Nós temos 4.000 anos. Antigamente era tudo os astros que se iluminavam. Exato. Agricultura, né? Eram 7 meses, não eram 12. Exato. Não era o calendário romano, eram os maias, os incas. Então, assim, não tem como não ser a sua essência. Exatamente. Né? Eu falo, é poderoso. É poderoso. Total. Inclusive, irmão, a astrologia, desde a época da civilização dos Atlantes, eles já utilizavam muito a astrologia. Inclusive, existem muitas coincidências, que não existe coincidência, por exemplo, na construção da pirâmide de Quéops, né? Então, a astrologia, ela tem digamos assim, esse conhecimento milenar que ajudou muito ao longo dos anos várias coisas, como na agricultura lá na época do Egito, os persas. Sabia que a civilização dos persas, todos eles eram astrólogos? Sim.
sabe? E aquela coisa, né? Até 30 anos de idade, onde Jesus estava, né? Exatamente. Como eles conseguiram encontrá-lo, né? Exatamente, Então, assim, tudo exatamente, é místico, exatamente. né? Você Então... sabia que existem alguns conhecimentos de alguns livros que eles falam, né, que Jesus ele foi para a Índia dos 11 anos. Na verdade, ele teve várias passagens. Uma delas foi no Egito, né? Sim. E ele foi para Caxemira, né? E aí eles falam, até os indianos, eles falam que Jesus teve um encontro com Shiva. Sim. Que Shiva ensinou muitas coisas, passou muito conhecimento para Jesus. Você já ouviu falar nisso já, irmão? Já, até eu fui o único que fez 4 imersões. É verdade, cara. Gente, já nós vamos falar sobre a imersão. Fantástico, 4 imersões. O Maharashi, né? Exato. E aí foi a primeira imersão eu fui, mais 3, né? Legal. Ó, um abre aspas aqui para vocês. A imersão astrológica, ela acontece na minha casa, lá na cidade de Campos do Jordão, sempre no último final de semana de cada mês. São vagas limitadas, é no máximo 15 pessoas que ficam lá em casa e todas as alimentações são inclusas. É um final de semana incrível, né, irmão? É um final de semana que eu fico completamente conectado para aquele propósito da imersão, sabia? Incrível, incrível. E quando você tava ainda, que você veio de Brasília, tava lá na fazenda, né? Que você tava com esse projeto. Você lembra daquela nosso bate-papo lá no Ashra, irmão? Antes de eu ir pra minha casa, cara. Você lembra disso? Eu cheguei de Honolulu, em 2022, que eu fui pra lá. Foi, cara. E assim, foi surreal. Mas assim, é um final de semana incrível. Esse da Páscoa, então, pra mim foi transformador. Foi esse último agora, né? Dessa assim, Páscoa. É surreal. A comida, legal. a Madu, a comida vegana, o ambiente, você sente família. Network, você fala, minha sócia do MM Invest, a Flávia Mauer, conheci lá. Gente, a imersão faz sociedade também, traz muita sorte para vocês em negócios. Tá todo mundo indo buscar o mesmo objetivo, o mesmo ideal, a mesma frequência. É isso aí. É isso. Bom, eu só tenho que te agradecer, irmãozinho. Pô, irmãozinho, eu que agradeço. Quero agradecer também a Madu, que ele falou. Madu tá desde o início comigo. A imersão tem uma comida maravilhosa vegetariana, graças a você, Madu. E eu me recordo, irmão, que a gente conversando no final do chalé, sabe? A gente com aquele foguinho aceso, colocando aqueles marshmallow. Você lembra, cara? No fogueira, cara. 0 graus. 0 graus. E aí eu lembro que eu tava trocando uma ideia com você, né? E falando dessa ideia de ir para uma casa e montar essa estrutura da imersão astrológica. E de repente isso aí acontece, né? Por isso que eu falo, você é meu irmão de coração, você sabe que o Muri nunca mudou a sua simplicidade. Você morou durante 10 meses... Num lugar super simples, super simples, lá na fazenda com o Maharashi. Foi. O cantinho, hoje, vocês veem ele numa casa maravilhosa, mas assim, a simplicidade, o coração é o mesmo. Irmão, mas sabe que isso daí até me ajuda muito? Esses dias até estava conversando com alguns amigos meus antigos de Brasília, sabe? E a gente estava falando exatamente sobre esse ponto. Sabe o que me ajudou muito a não sair da minha essência, cara? Por incrível que pareça, meus cachorros. Os meus animais, eles me ajudam muito a simplicidade. Sim. Eu acho que quando eu olho, por exemplo, o sol e a lua, parece brincadeira isso, mas eu não consigo ver nenhum milímetro de maldade e de nada, de ego, vaidade. Então, aquela essência de eu ver os meus animais, elas me ajudam muito na minha essência, cara. Te coloca na terra de novo, né? Na terra, exato. E no ponto de servir. Sim. Porque por mais que a gente olhe os cachorros ali, mas você tem que estar servindo eles. Porque você tem que estar dando ração, você tem que estar o tempo todo cuidando dos cachorros, você tem que estar o tempo todo dando água para os animais também. E fora isso, meus outros bichos também. Então, assim, essa parte deu... Tá em contato com os animais me ajuda muito nesse ponto. Sim. Muito, sabe? Concordo. Irmãozinho, olha só. Você, cara, esse daqui é o seu mapa de nascimento. Gente, esse daqui é o mapa que eu coloco assim, é o contrato que o Davi fez quando chegou aqui à Terra. É o pontapé inicial, né? Pontapé inicial. Ele tem um ascendente em Touro, a Lua em Capricórnio, o Sol em Gêmeos. Mega inteligente, super inteligente. Olha só que interessante, gente. Desde o nascimento do Davi, ele já tem um aspecto de um mapa de uma pessoa extremamente rica. Irmão, uma pergunta para você. Antes de você fazer o mapa astrológico, né? Você conheceu a astrologia, tinha o quê? A primeira vez que você teve um contato foi com uns 40 e poucos anos? Ou não, como é que foi? Eu sempre estudei espiritualidade. Certo. E aí eu fiz alguns mapas. Mas você já tinha feito mapa? Já, mas assim, esporádico, mas nenhum que me tocou desse jeito. E a busca do propósito, né? Uma orientação
exatamente com a mesma pessoa, né? Igual uma consulta que eu falo, né? Então, foi esse primeiro que a gente fez, não lembro nem quando, faz 4, 5 anos. Exato, foi em Brasília ainda, morava em Brasília. Que começou a você despertar isso daí. A despertar e me dar a resposta para o que eu vinha buscando. Né? Legal. A bússola, né? É o que eu falo, a bússola. Exato, né? aqui é um grande norte. Irmão, e por exemplo, desde quando você era novinho, quando você tinha uns 10 anos, ali 12 anos, na sua infância, sabe? Na sua adolescência, você sempre teve esse aspecto, por exemplo, do lado empreendedor, esse lado de essa fome de ganhar dinheiro, de ter muita grana. Como é que é? Explica pra gente. Eu sempre... eu sou caçula de 5 filhos, mas eu comecei a trabalhar com 11 anos. 11 anos de idade, olha isso. Eu comecei a empreender. Uhum. E aí eu fiz só o ginásio, parei de estudar, porque era muito... né, muito você queria ganhar dinheiro. Empreender para aprender. Certo. Mas sempre com a ideologia de servir as pessoas, de empreender, de poder multiplicar, de somar, de dividir para somar. Uhum. E de liderar pessoas, né? Então eu vim adquirindo conhecimento em negócios, em empresas e buscando espiritualidade. E aí é a base de tudo, né? A essência, meu pai e minha mãe me deixou, né? Eu tô aqui no meu site, conta a minha história, mas na verdade... O mapa astral, a astrologia e a espiritualidade em si me ensinou a botar minhas raízes, fincar no chão, né? Caráter, ética, moral, servir, ser uma pessoa correta, principalmente no lado empreendedor, porque é o seu nome que você constrói tudo. Exato. Né? Então, e a evolução está relacionada a tudo, né? Exato. Ao aprendizado, à espiritualidade, né? Ao você fazer o bem, ao você servir, né? Exatamente. Ó, por exemplo, no mapa do Davi, esse desejo que ele tem, por exemplo, relacionado ao conhecimento, está representando a Lilith em Aquários na casa 9, que é a casa do conhecimento. E esse propósito que você fala, por exemplo, de você servir as pessoas, de você ajudar as pessoas, você tem a cabeça do dragão, que é onde refere-se ao nosso propósito, em Sagitário, na casa 8, que é exatamente a casa de a gente soltar, né? Que é a casa, por exemplo, da gente aprender a ser rico numa 8ª superior, que a gente não deixar o dinheiro dominar a gente, que a gente aprender, por exemplo, um propósito da gente ter essa consciência, sabe, da gente aprender a não ter tanto apego. Então, quando você passa a querer o melhor pro próximo, na verdade você está desapegando, que você não quer para você de uma forma individual, de uma forma egoísta. Você quer que o outro também cresça. Então, isso está relacionado à tua cabeça do dragão, sabe? E, irmãozinho, conta pra gente, por exemplo, relacionado ao seu network, as amizades. Como é que é isso daí para você? Eu sempre, por ser geminiano, né? Fala demais. Fala demais e tal. Sempre gostei de network, de me relacionar, de fazer amizade, de conhecer, de poder ajudar as pessoas, né? Indicar, fazer acontecer. Então, assim, acho que o meu signo, tudo, né? A data de nascimento, tudo acho que é muito importante, né? Para a carreira, né? Do empresário, né? É o que eu falo, o empresário tem que ser vendedor. Exato. Começa aí que ele tem que ser vendedor. Se ele não for vendedor, não adianta. E tem que saber liderar, né? Mas é o que eu falo, você nunca vai crescer se você não investir em pessoas. Negócios é o produto, são pessoas e processos. Não tem outra diferença. Então, se você não se autoconhecer, pegar conhecimento, seja espiritual, seja conhecimento daquele negócio e se tornar um autoconhecimento e passar isso para as pessoas, você não vai crescer na escala que você deseja. Porque depende de pessoas. Então, assim, quanto mais você serve, mais você divide para somar, mais você vai ter retorno. Cara, mais o universo vai te ajudar, mais Deus vai te ajudar. Exato. É muito engraçado você ter colocado esse ponto, né? Por exemplo, se a gente vai para a escritura, tanto na Bíblia quanto na cultura Vedanta, né? Cultura védica. Por exemplo, se você quer se espiritualizar, às vezes o isolamento ele faz você se fortalecer muito internamente. Só que o isolamento não faz você crescer espiritualmente. Sabe por quê? Porque para você crescer espiritualmente, você precisa saber se relacionar com o próximo. Senão é egoísmo, né? Exato. Porque, na verdade, cara, uma sabedoria que existe nessa vida é a gente saber se relacionar com o outro. Porque não é fácil, por exemplo, você ter uma pessoa do seu lado ou próxima de você que traz um desafio para você, traz uma adversidade para você. E o que é comum da gente fazer? A gente pegar e falar assim, cara, eu vou cortar essa pessoa da minha vida. Porque é mais fácil, dói menos. Quando a gente passa a tolerar o intolerável, que a gente está próximo de alguém, por exemplo, que a gente às vezes, né, eu aprendi muito isso no Ashram. E eu tive uma experiência lá muito legal a respeito disso. Mas quando a gente passa ou no ambiente de trabalho, ou na família,
Ou às vezes, por exemplo, até em relacionamentos. Quando a gente passa a aprender a tolerar o intolerável, a gente se torna uma pessoa, digamos assim, mais humana. E a gente passa a evoluir mais espiritualmente. Então, eu achei muito legal você comentar, mas tem um aspecto no seu mapa que te facilita muito o contato com o ser humano. Te facilita muito o network, que é aquele Júpiter que você tem em peixes. Então, esse Júpiter em peixes é como se você sempre tem sorte de conhecer gente legal. Sim. É como se assim, você tem sorte de conhecer gente destacada, gente importante, pessoas que te ajudam no teu processo. E como o seu Júpiter está em peixes, a sua maior sorte também vem pela inspiração, pela espiritualidade, pela criatividade relacionado ao seu network. Você falou uma coisa de inspiração, né? E eu tenho um ditado que filósofos falam, né? Aham. Você falava, e você fala, você tem que ter 1% ou 10% de inspiração e o resto é tudo transpiração, né? Esse é o Tem que fato, né, transpirar dessa e vida. fazer, Exato. porque senão não adianta, né? Mas é isso, irmãozinho, com certeza. Porque a vida não tem jeito, né, cara? Se, assim, se você quer trazer um resultado pra você, a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa colocar em prática. Sim. Inclusive, isso está muito claro, por exemplo, quando você vai para a Bíblia, em Provérbios de 21, no último parágrafo do Provérbio 21, ele fala, você prepara o teu cavalo, mas quem dá a vitória é Deus. Significa o quê? A nossa parte de acordar cedo, dormir tarde, fazer o nosso melhor, sabe? A parte de, por exemplo, você virar e falar assim, cara, eu tenho que estudar, estude muito. Eu tenho que trabalhar, trabalhe muito. Quer dizer, essa preparação, ela é única e exclusivamente nossa. Mas o resultado nunca depende da gente. O resultado sempre vai depender de Deus. Mas é isso que você colocou muito bem colocado. Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte, né? É essa transpiração, né? A transpiração é 99%. E fazer o certo. Eu tenho um ditado que é assim, faça o certo que nunca dá errado, porque o errado nunca dá certo. Então, é até engraçado, né? É verdade, mas é verdade. É você fazer o certo, construir, inspirar, transpirar, botar as pessoas, poder crescer junto com as pessoas. Cara, o resultado vem. Irmãozinho, Diferente disso. qual é a sua experiência, por exemplo? É muito, às vezes até soa um pouco simples, a gente fala assim, pô, vamos fazer o certo, né? Mas pra gente fazer o certo, às vezes a gente precisa ter vivido, às vezes, um pouco na vida, né? Às vezes algumas vezes a gente aprende na bordoada e pouquíssimas vezes a gente aprende, às vezes, talvez isso por conselho. Me conta pra gente uma experiência, às vezes, que teve na sua vida que te marcou, às vezes por uma sabedoria, ou pra você buscar essa questão de, pô, vamos fazer o certo. Teve algo na sua vida que te marcou, às vezes, pra você buscar um pouco mais de sabedoria? Putz, irmão, é assim, eu falo que, né, eu passei o meu aniversário agora em Bari, fiz 50 anos, né? Já nós vamos falar sobre esses aniversários aí. E eu falo que até agora foi treino, né? Agora vamos pro jogo, mas assim, o mundo é perfeito. As pessoas, a gente tá aqui para evoluir, para crescer. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. E é o que eu falo da relação interpessoal e com as pessoas. Então, assim, indiferente se uma pessoa te fez algo, mas é um aprendizado, são lições, né? E é o que eu falo, né? Eu tava conversando com uma amiga, a gente fala do perdão ou de lições. Então, assim, tem várias lições. Se a gente pegar não só relacionamento, tudo, mas assim, é o amor incondicional de Deus, é o que a gente fala de ser uma pessoa melhor. E a gente perdoa aquela pessoa que a gente julga. Mas se a gente não julga mais, se a gente não tem o hábito de julgar, que é uma coisa da mente, a gente não precisa perdoar. Então, assim, a gente vive, a gente aprende. Então, assim, a gente se sente muito mais leve. E a sabedoria, a bagagem te dá isso. Entendeu? Então, indiferente de se, às vezes a pessoa, pô, aquela pessoa fez um mal para mim. Não, ela te levou para um próximo nível, você aprendeu. Então, assim, né, marinheiro, mar calmo não faz marinheiro bom. Então, exatamente. São parábolas que é normal de acontecer, mas eu acho que, assim, não importa o outro, importa você. O que é bom para você? Porque às vezes a verdade absoluta é uma, mas a minha verdade é uma, a sua verdade é outra. Então não importa, mas a verdade mas aquilo que te deixa em paz, que te deixa com a consciência tranquila, indiferente do que e a quem, né? Então eu acho que sim, tem várias lições, todo mundo tem. Eu tenho várias, muitas, mas... Conta uma pra gente, assim, às vezes uma coisa que te marcou, assim, que às vezes foi uma grande dor, assim, pra você que te marcou. Marcou muito foi conversar com meu pai e minha mãe, já são falecidos, empresário, e vencer a barreira de não estudar numa escola para poder empreender. Na época... Quando que você saiu, assim, do colégio? Foi... Você tinha quantos anos? 16 anos. 16 anos? Você parou de estudar? Fiz a primeira colegial, mas assim... E depois você saiu? Saí, parei, fui buscar conhecimento, fui empreender. Então, assim, foi uma barreira
para mim, difícil porque assim, as pessoas falarem que, pô, você não vai conseguir, você vai ser um cara errado ou isso, mas assim, não importa. Quando você tem o sentimento e tem a aprovação de Deus e você tá fazendo a coisa certa, que é aquilo que você é chamado e o seu coração manda e você é um cara correto nos seus princípios e valores, cara, você vai, não fazendo mal para ninguém, segue, vai embora. É muito legal. Então isso é uma das coisas, né? E relacionamentos com as pessoas, você sempre cresce. É o que você falou, não adianta você ser um Buda e se isolar e querer evoluir. Tá, você vai meditar, você vai, mas e aí? E a relação com as pessoas, né? Que é ali onde está o mistério da vida, né? É onde está o grande aprendizado, é a gente aprender a se relacionar com o próximo. Sim. São mundos diferentes, né? Se a gente parar para pensar, tipo assim, todos nós tivemos vivências, experiências e, digamos assim, em um mundo que a gente aprendeu desde a infância ali, através da nossa família, através da cidade que a gente viveu, né? Então, assim, quando a gente entra numa amizade ou até num próprio relacionamento, é como se a gente une dois universos, assim, muito, às vezes, diferentes, muitas experiências diferentes, né? E tá tudo certo seja relacionamento com sociedade, que tive algumas, ou pessoais em que você convive, aprende, soma, multiplica, né? Acho que tudo são escolhas, né? Exato. Cada um tem um propósito, cada um tem um objetivo. Irmãozinho, falando em objetivo, vamos começar através de um objetivo claro? Vamos. Produção, coloca aí quando ele passou o aniversário dele no Havaí, no ano de 2022. Honolulu. Né? Então, gente, esse daqui é um conhecimento astrológico que eu sou encantado. Inclusive, eu viajo há 19 anos para sempre passar meu aniversário no lugar ideal. No ano de 2022, o Davi, ele passou o aniversário nesse lugar maravilhoso chamado Havaí. Irmão, conta pra gente a sua experiência pós-Havaí. Primeiro, conta pra gente assim, como que estava a sua vida profissional antes de você passar o aniversário no Havaí? E após você passar o aniversário no Havaí, quais foram o reflexo que você teve quando você depois passou o seu aniversário no Havaí? Conta como é que estava a sua vida profissional antes. Eu falo que esse foi o primeiro aniversário que eu passei sozinho, né? Porque quando a gente nasce um ano, tem gente cantando parabéns, né? É verdade. A mamãe tá lá cantando o papai. Primeiro que eu me dei a oportunidade de passar sozinho, da solitude, foi muito importante. Legal. Transformação. E assim, tudo é aquilo que você falou, vai construindo, né? Que você passa o aniversário no melhor lugar do mundo e vai abrir todas as portas, os portais e tá tudo certo. Não, é uma construção. E aí foi abrindo oportunidades, foi tendo aprendizados nesse meio tempo. A gente vai aprendendo e os aprendizados, seja ele de qualquer maneira. Uhum. Eu não tenho aprendizado bom ou ruim, é aprendizado, né? Então é o que eu falo, vai e foca na distância. Mas abriu muitas possibilidades, oportunidades, muito a minha consciência já vinha, né? Mas começou a movimentar e mexer muito. Né, um trabalho que a gente fez, né, de anos e anos, né, a gente ainda não fez do ano que vem, né, mas precisamos isso aí fazer. já vai fazer. Né, já para se preparar, com antecedência você prepara, fica tudo tranquilo. Mas sim, com certeza, ele mexeu muito comigo, ele mexe muito com a gente e te dá um norte do teu propósito, né, do qual é a sua base do mapa de nascença e para onde você quer ir. É um norte, é uma bússola que eu falo, né, os astros, né. Por exemplo, no ano de 2022, quando você passou o aniversário no Havaí, a sua empresa, você chegou a montar algum negócio novo? Você chegou, por exemplo, a ampliar o negócio que você já tinha? Eu comecei a pensar nesses negócios, não o do mercado financeiro, mas já comecei a abrir mais a consciência. Eu já tinha 2 empresas de tecnologia, em 2014 eu tinha montado minha holding, então eu já comecei, meu propósito começou a ficar mais claro. A partir do aniversário do Havaí? Isso, Legal. Teve um ano passado a gente foi pro Chile, né? Uhum. E aí começou aí eu comecei a me soltar mais, aí começou a ficar mais claro para mim, as coisas começaram... Depois do Havaí? Sim. Que legal, que legal, cara. Sim. Então, assim, você tendo passado o aniversário no Havaí, você aspectou de uma forma incrível, por exemplo, a carreira profissional, porque o Sol ele ficou no pico, né, que é a casa 10. E a questão do conhecimento que você falou, que você começou a trazer a consciência e você aprofundar um pouco mais aquelas informações, são todos aqueles planetas ali na casa 9, que é a casa do conhecimento, que a casa 9 também traz autoridade pra gente. Sim. Porque quanto mais você busca o conhecimento, mais você traz aquela autoridade pra você, sabe? E aí depois, no ano seguinte, você passou um aniversário, foi na Austrália, você lembra? Sim. Que foi no ano passado, né? Eu lembro que tinha um outro lugar, aí você tava com uma parte lá na sua família, muito querida pra você, falou, Ricardinho, eu vou passar ali, né? Mas, é um ponto importante. Era para ir para
para Marrocos, para alguma Era verdade, cidadezinha. isso, E aí eu falei, não, irmão, meu coração tá pedindo para ir lá. E aí eu fui para Austrália. E aí mexeu um pouco, mas eu já tinha feito o mapa. Aí você revisou, falou, irmão, tranquilo, não vai espetar na casa e tal. Mas o ano que vem nós vamos para casa 10, que é o Bari, né? E foi muito legal, interessante você mencionar isso, que às vezes as pessoas, é uma dúvida até que muita gente fala para mim, tipo assim, pô, e se eu não conseguir passar o aniversário no melhor lugar do planeta? Quer dizer, qualquer lugar que você passe o seu aniversário, você vai aspectar uma área da sua vida. Sim. O interessante de você fazer é que você vai saber conscientemente o que aquele ano vai trabalhar para você. Então, assim, quando você passou o aniversário em Sydney, na Austrália, você jogou o sol na casa 8, que é a casa, assim, de você estar mais corajoso, de você se jogar mais na vida, sabe? Você, digamos assim, foi um ano que é como se você morreu e renasceu. Sim. A casa 8, eu falo que, assim, quando a gente tá numa vida, às vezes, que a gente precisa daquele salavanco, a casa 8, ela traz isso. Que ela traz essa renovação, que é essa influência de escorpião na nossa vida. Mais intuição, acho que você fica mais sensível. É, exato. Você fica mais... A casa 8 é exatamente a casa da intuição, sabe? Aí agora você tem quantos dias que você voltou do seu aniversário? Eu cheguei dia 9, né? O meu aniversário foi 6/6, né? Gente, ele tá fresquinho no aniversário dele. Vamos ver onde ele passou o aniversário? Produção, coloca aí agora o aniversário dele do ano de 2024. Olha só, aqui tá indo o Havaí. Gente, ele passou o aniversário no sul da Itália. Comendo pizza? Bastante. E como, viu? E como. Conta a sua experiência dessa viagem aí, como é que foi? Como esse mapa, né, o Júpiter na casa 10, e só daqui 12 anos, então isso é interessante, nego fica maluco, não tinha como nem arrumar desculpa e não ir para lá. Mas assim, espiritualmente, mexeu muito comigo, né, não só os portais, né, e mexeu muito comigo, e muito mesmo, irmãozinho. O lado espiritual. Espiritual, todos, acho que de abertura, e assim, mexe muito, não é só que você vai, mexer, vai tudo lindo, maravilhoso. Não, a viagem foi perfeita, mas você, as ideias, a sensibilidade, tudo, principalmente nesse, é o que eu falo da construção, né? É você vir sendo direcionado por você nos mapas, né? E foi surreal. E agora começou o meu ano agora, né? Começou. Tá começando ainda, exato, né? Irmãozinho, o que você colocou, por exemplo, de uma vez a cada 12 anos, gente, até para vocês terem clareza, o Júpiter, o trânsito dele, ele é um trânsito, digamos assim, intermediário, é um planeta interpessoal, e ele fica em média 1 ano em cada signo. Então, o Júpiter, ele só vai estar em Gêmeos novamente em 2036. Quer dizer, por quê? No ano que vem, o Júpiter ele vai estar em Câncer. Aí, daqui a 2 anos, o Júpiter está em Leão. Então, para ele voltar a estar em Gêmeos, vai ser em 2036. Então, o que vai acontecer nesse ano para você, né? Você colocou o Júpiter, a Lua, Mercúrio, Vênus e o Sol, tudo na casa 10. Então, esse ano vai ser um ano de divisor de águas na sua carreira profissional. Você vai ver que muita coisa vai cair no teu colo na carreira. Você tende a ganhar mais dinheiro com a carreira devido ao Vênus. O Mercúrio vai fazer você ficar muito focado na carreira. E como você coloca o Sol junto com o Júpiter na casa 10, é como se isso vai te trazer uma motivação, uma empolgação na sua carreira, assim, de uma forma absurda e absoluta. Você vai perceber que as suas empresas, os seus negócios, eles vão crescer numa velocidade muito maior do que às vezes a gente imagina. Eu brinco sempre que eu falo que quando a gente joga o Sol e o Júpiter na 10, é aquele momento na nossa vida que a gente fala assim, ufa, agora deu certo. E é uma verdade, porque eu tinha alguns projetos na gaveta que estavam vai, não vai, e quando foi chegando perto do aniversário, né, perto, antes da viagem, e aí eu falei, não, vamos botar pra rodar, vamos arriscar, e vamos, né, o que eu falo, o medo pra mim é só um fator na minha consciência em que eu paro pra analisar e pensar se eu devo continuar ou não, ou se eu devo mudar a rota, mas bora, porque senão não dá, não adianta ter sucesso e ficar sentado no sofá, né? Exato. Tem que arriscar. E esse recado vai para você também, que está nos escutando. Às vezes você tem muita vontade de montar um negócio, às vezes você tem uma ideia magnífica, às vezes você tem uma ideia genial, e o que tá te faltando é coragem. Às vezes sabia, irmão, que às vezes tem muita gente que tem negócios, ideias assim, incríveis, mas às vezes o que falta é o pontapé inicial. Sim. Porque assim, existe negócio que já nasce pronto? Existe negócio que assim, a pessoa já está 100% pronto para começar a empreender o negócio?
Não, a pessoa precisa ter coragem. O primeiro passo é sempre a coragem. Porque é o processo, é o caminhar que vai aperfeiçoando a pessoa junto daquele negócio. O aprendizado do negócio e o aprendizado da pessoa com o negócio. Exato. Não que é o não tempo, tem como né? fugir do aprendizado. Exato, exato. Então você que está nos escutando agora, que às vezes só está faltando essa coragem, passa o seu aniversário no lugar ideal, que essa coragem vai chegar no seu coração, sabe? E aí, irmão, tem uma coisa muito interessante aqui também, né? E relacionamento, como é que você tá? Você tá solteiro, tá casado? Tô solteiro. Solteiro. Tô solteiro. Irmãozinho, sabia que você colocou agora o Vênus conjunto ao Sol na casa 10? O Vênus representa o amor, junto com a Lua, né? E a Lua tá conjunta a Júpiter e o Sol tá conjunto a Vênus. E o planeta que rege a casa 7 do casamento, que você tá com Peixes, você tá com Netuno na casa 8. Provavelmente você tende a conhecer uma mulher, nesse momento agora, uma mulher bem destacada na carreira, uma pessoa, digamos assim, que tem uma certa relevância na carreira, e você vai perceber que você vai se jogar muito rápido nesse relacionamento, porque o dispositor da casa 7 está na casa 8, que é a casa desse nível máximo de intensidade. Caso você venha ter um relacionamento nesse momento, como você está com Saturno na casa 7, é um relacionamento que tende a durar muitos anos na sua vida. Então essa é o meu desejo para você, que você encontre essa pessoa legal, sabe? Que você abrace essa oportunidade e que seja um relacionamento maduro e um relacionamento de muitos e muitos e muitos anos na sua vida. Te agradeço, é o que eu falo, sempre soma, né? Soma e multiplica, né? São isso duas energias poderosas, né? E aí quando tem o mesmo propósito, eu acho que é maravilhoso. Mas é aquilo que a gente fala, né? A gente vai fazendo um dia de cada vez, servindo, fazendo bem, que entrega na mão de Deus e tudo no momento certo vai acontecer. E tudo flui, E né? essa segurança vem muito dos mapas, da astrologia, da busca por conhecimento, autoconhecimento e conexão com o divino, né? Então não tem essa não tem paz mistério, né? Não, é a paz, te dá segurança, te dá certeza, né? E para você seguir, né? Irmão, isso. e agora para quem está nos ouvindo aqui, qual assim a frase que você fala ou uma coisa assim que te toca que você queria deixar pro público aí? Qual é a mensagem que você passa agora pra galera que tá nos escutando? A mensagem muito importante que eu uso muito na minha vida é: faça tudo com amor. Faça tudo com amor, mesmo que não julgue as pessoas. Faça com amor, que sirva as pessoas, que com certeza Deus, Jesus, né, vai te iluminar, vai te abençoar, né? Faça tudo com vontade, com paixão. Por mais que a gente, às vezes, não tá com vontade de acordar, tá com preguiça, mas faz o que é necessário naquele momento e depois vai fazer o que você gosta. É o que eu falo, que eu trabalho me divertindo, né? Ter uma vida extremamente regrada no sentido de academia, alimentação, que é muito importante, né? Mas, cara, é isso. Faça e você sempre vai ser abençoado, você sempre vai conhecer pessoas boas, indiferente do que, mas o aprendizado sempre vai vir, né? Irmãozinho, tô Faço muito feliz. bem, não importa a quem, né? Bacana, eu tô muito feliz pela sua participação aqui, sabe? Esse trabalho aqui é um trabalho também feito por muito amor. Sim. Inclusive, né, aconteceu uma adversidade nesses últimos dias, né? E aí me fez refletir muito sobre esse propósito do Papa Astral. E aí teve uma hora que eu acordei, irmão, eu falei assim, cara, isso é minha vida, cara. Isso é que eu me entrego dia após dia há mais de 20 anos. Então, assim, eu não me vejo hoje fazendo nenhuma outra coisa que não esteja associada ou ligada à astrologia. Então, eu faço isso aqui também com muito amor. Você sabia, irmão, que eu fiquei 10 anos fazendo mapa de graça? Antes de começar a levar para a internet em 2018, eu fiquei trabalhando durante 10 anos, sabe? Porque eu sempre amei muito essa ciência. É o aprendizado, né? Que a gente fala do aprendizado. E eu te conheço muito próximo, né? Exato. Não, você é um irmão, um amigo que eu querido. Indiferente de mapa ou de imersão, a gente passa finais de semana junto. Então eu falo que o Muri mesmo faz de coração, né? Lógico que o dinheiro, a receita é importante, né, para todos, né, todos que a gente trabalha. Sim. Mas assim, é verdade que você faz de coração e ajuda muitas pessoas. Irmãozinho, né, de coração. Obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço. Que você volte mais vezes, viu? Com certeza. E sucesso nesse ano seu. Tô desejando aí para você muitas glórias na sua empresa, nos seus negócios, nos seus business. E eu ainda te vejo ano que vem ainda passando aniversário em outro lugar. Incrível. A gente mas por não enquanto, sabe ainda, né? Mas vamos no ano que vem voltar aqui antes de ir, né? Tá então, bom? seria uma coisa até interessante. No ano que vem você voltar para contar como que foi esse ano pra gente. Esse ano e qual que vai ser o próximo Exatamente. aniversário, melhor lugar do mundo, aí né? vamos esperar você voltar do seu aniversário. Sim, com certeza. Obrigado. Galera, um beijo.
no coração de vocês. Muito obrigado por esse episódio aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.